Olá, estamos aqui mais uma vez, Doc Working Talks. Mais uma vez aqui, lembrar do lançamento do livro do Tito, Tucano de Bico Verde, que acompanha a ONG Amigo da Vez pelas missões em todo o Brasil. E junto com isso, o projeto Cura Cycle, que a ONG faz, recolhendo escovas de dente usadas, tubo de creme dental e faz essas placas. Dessas placas são feitas vários itens, como mesas, cadeiras, armação de óculos, joguinhos, etc. E parte desse material que é reciclado são feitas obras de arte e o valor vai para a ONG ajudar nos seus projetos de sustentabilidade. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo de longa data de cursos e tudo mais, André Vilela, dentista. Eu e o Caio aqui temos a honra de recebê-lo aqui no Doc Working Talks. É um prazer. E André, fica à vontade de contar, de se apresentar e contar um pouquinho do início da sua história. Bem-vindo, André. Tá bom, obrigado, Caio. É um prazer estar aqui. Obrigado, Maurício. Sempre bom contar um pouco de história, né? A gente tá perdendo muito disso aqui, né? Nos dias atuais. Todo mundo é muito acelerado, né? E os antigos vão passando, né? E, bom, como vocês falaram, né? Eu sou dentista. Eu me formei aqui em São Paulo em 87 na USP. E nessa época ainda não sabia o que queria ser muito bem, né? Em termos de profissão, mas acabei escolhendo cirurgia meio por acaso, né? Por afinidade mesmo, né? De trabalhar um pouquinho, conhecer. Nessa época, para você ser especialista, tinha que esperar 2 anos de formado para poder ingressar no curso de especialização, né? E em 87, a USP eram 9 semestres o curso integral nessa época, né? Então a gente se formava no meio do ano. Você entrava no fim do ano, mas, né, ou no começo do ano que seja, e se formava no meio do ano, em agosto. E eu me lembro que a gente teve a festinha de formatura e logo depois a turma se encontrou e eu ganhei uma separata de um trabalho lá da turma do Albrechtson, que é do Brennemark de implantes, né? Falando de implantodontia moderna, né? Acompanhamento de 15 anos de implante osso integrado e dando uns números de sucesso assim bem interessantes, né? E aí eu falei, poxa, não foi isso que eu vi na escola, né? Porque Os na primórdios faculdade, da implantodontia, isso, né? pois é, porque nessa época, sem querer falar muito de história, mas já falando um pouquinho, né? A gente já tem implantes vindo desde a década de 40, né? E os mais comuns aqui no Brasil, né? Eram os implantes justa-ósseo, né? Que são hoje praticamente em desuso. Né? E os implantes intraósseos, a gente tinha um implante americano do Lincoln, que é as lâminas, tinha implantes italianos, né, de Garbati e Tramonte, que eram parafusos de carga imediata, implante imediato, inclusive, né? Era um conceito que a gente não fazia distinção, né? Você colocava implante e não ficava preocupado se tinha dente ou não tinha dente no lugar, botava e tratava do mesmo jeito, botava carga direta, né? E ainda tinha os implantes agulhados, né? E isso... Eu saí, comecei a fazer os cursos aqui no Brasil do que tinha, mas naquela época devia ter 50 pessoas que faziam implante no Brasil. Era muito pouco, você conhecia todo mundo pelo nome, né? Então, chegou uma hora que cansou, né? E eu conheci nessa jornada toda um amigo do Rio de Janeiro, que eu prezo muito, né? Que é o Ariel Appelbaum. O Ariel trouxe uma vez um colega de Israel para dar aula, que era o Isaac Binderman. Está vivo até hoje, né? Um vovozinho, mas é um cara top, pesquisador, fazia muita pesquisa de biomateriais, materiais para enxertia óssea, substituição de osso. E nessa época fazia pesquisa para vários países, várias empresas, né? Não só ele ficava baseado em Israel, né, em Tel Aviv, mas fazia pesquisa para os americanos, fazia pesquisa para o pessoal da Europa. E eu, no curso, ele viu que eu estava interessado e me fez um convite carioca, né? Ah, por que você não passa um tempo lá comigo? Ia ganhar de louco e fui, né? Me custou um casamento. Convidou, né? Eu tava noivo nessa época, me desculpa, minha querida, na época, mas eu achei que estava mais importante cuidar da profissão naquele momento. E acabei fechando o consultório aqui, que, óbvio, não fez grande diferença financeiramente falando, mas me capitalizou para passar um tempo lá. Eu fiquei 9 meses em Israel, não era um programa de estudo formal, né? Não era uma coisa da faculdade, aliás. Mas você foi buscar Você conhecimento. foi por conta. Não existia, você não tinha nada muito certinho, né? Nessa época não existia muita literatura de implantodontia, dos implantes antigos, né? Só relato de caso clínico, esse tipo de coisa.
E de repente eu entro num centro em Tel Aviv, onde o cara tem biotério, cultura de célula, né? E fazer cultura de fibroblasto, de osteoblasto, inclusive, e um monte de biomaterial. E dentro do hospital ele tinha então uma clínica com os consultórios e cirurgia todos os dias. E uma quantidade de casos enorme, porque o governo pagava os tratamentos para os pacientes, né? E aquilo foi enchendo os olhos, né? Porque eu comecei a aprender a cirurgia, não tinha muita experiência clínica, né? Porque eu fazia os cursos, eu boto um implantezinho. O primeiro implante que eu fiz foi em 88, para você ter uma ideia. Olha. Né? Então, mas aquilo encheu os olhos, me foi dando vontade de fazer as coisas, né? Então, apesar de estar lá em Israel dessa forma, foi muito produtivo, porque eu bati muita fotografia, né? Tive chance de estudar um pouco mais. Não tive chance de botar a mão para valer. Isso não tive essa moleza, né? Mas, de qualquer maneira... Mas é uma grande experiência só de estar ali e ver, E né? eles já estavam mais avançados, né? Porque você olha e você fala, existe isso aqui, né? Você te dá um norte. E você sabe, Maurício, até hoje a gente tem cursos para estrangeiros, tem muitos que vêm e não querem operar. Eles têm receio até de operar sem nunca ter visto de perto. Então, o cara, não, faz essa cirurgia, prefiro ver. Aí se eu me sentir confiante, a outra eu entro, sabe? Mas é bem comum e eu acho que é estrangeiros racional. que vêm para o Brasil. Exato. Você tem os cursos, vem gente de fora fazer, né? Vem. Eu acabei me envolvendo ao longo dos anos com a equipe do Maurício Salama, né? Então a gente já está há mais de 10 anos nos cursos de cirurgia avançada. E esses cursos aconteciam na Metodista, né, em Santos, né? Com a turma de prótese do Zé Márcio Amaral. E o Maurício então trazia os dentistas de lá, foram muitos anos na sequência. O último curso tinham 36 americanos fazendo, né? E só cirurgia cabeluda, né? Só atropelamento. Então, em cima e embaixo, cirurgia de 4 horas, 5 horas, né? Mas se fazia de tudo. Isso é outra experiência fantástica na minha vida, porque você vê quando um profissional bem preparado traz material novo, e ele trazia mais de $200 mil de produto de consumo. Então, assim, todas as cirurgias a gente usava fio de Teflon, que custa 80 pila aqui cada fio. Entendeu? Lá na caixa, daquilo você pega à vontade, né? A caixa do BioOS, que é o biomaterial, vamos dizer, mais conhecido no mundo, né? Se é que eu posso falar isso. É o que tem mais publicação, né? Sim, pois é, mas ele tinha, a caixa tinha o tamanho de uma máquina de lavar. Nossa, só de então, material. Assim, então assim, implante à vontade, tudo à vontade, tá? Biomaterial tem todos os tipos, né? Que reabsorve, que não reabsorve, membrana tinha de teflon, tinha de colágeno, de longa duração. Bom, não importa, taxinha, parafuso, a gente fazia de tudo. E isso então dá confiança para você, porque chega o caso, você vê, bom, é isso aqui, deu um pau, a gente vai lá e resolve. Não tinha essa dúvida, sabe? Era muito interessante. Tem tudo. E a gente só fez uma divisão, né? Como a equipe é muita gente, né? Então ele me responsabilizou para trabalhar, cuidar mais dos casos de piezocirurgia. Piezocirurgia, cirurgia ultrassônica, né? E usa muito para lateralização de nervo e para cirurgia de seio maxilar, né? Então nessa área também foi um negócio interessante, porque a primeira cirurgia de seio, provavelmente aqui no Brasil, deve ter sido a minha. Eu fiz em 90, né? A primeira cirurgia bilateral. E graças a Deus esses implantes estão na boca até hoje. Olha. Eu coloquei 10 cc de material, gente. É um volume absurdo. Gigantesco. 5 em cada lado. Esperei 9 meses, coloquei os implantes, esperei 6 meses, abri os implantes, eu deixei com o cicatrizador mais 3 meses embaixo da prótese total. Aí fiz 2 barras, uma over dentro com um encaixe horizontal. E tá lá, só trocou a prótese, né? Então, é um negócio bacana. Nesse caso eu consigo documentar bem, porque é minha irmã adotiva, né? Na verdade ela foi minha babá, né? Então, então a gente consegue ter um controle melhor. Até tá no meu Instagram, tem lá a foto do caso. Legal. E o acompanhamento, né? Porque ela tinha classe 1 de Kennedy e acabou perdendo depois, ao longo do tempo, os dentes anteriores. Ela tinha lâminas que eu fiz com o Garófalo da dentística. Ele foi colega de turma minha, como o Alênio também, né? Foi colega de turma. E a gente teve um consultório juntos ali na Ladeira Porto Geral. No centro. Cara, um negócio muito doido isso, né? Porque... Outros tempos, hein? Nossa, pois é, muita história. Isso aqui, Isso relembra muito, né? Final de 80, começo de 90? Isso, 80, exatamente, de 88, por aí, né? Antes de eu ir para Israel. E um pouquinho depois também, né?
Então, até uma dessas lâminas que essa minha irmã tinha, foi o Garófalo que fez, né? Mas é interessante. Essas lâminas eram desse professor israelense, né? Do curso que a gente fez aqui no Rio de Janeiro. E era um implante, olha como a coisa mudou, era um implante com 5 pilares, como se fosse uma tirinha de prender toca-fita, uma barra comprida de titânio com 5 cabeças, toda furadinha. Então você pegava a radiografia, desenhava mais ou menos o tamanho do implante, cortava com disco de carburundo, passava uma borracha com pedra pómez, limpava no álcool e botava na estufa, porque não existia autoclave para dentista ainda. É verdade. E botava carga imediata. E a gente fazia o corte no osso usando uma alta rotação com uma broca 700 XXL com água da rede. É assim, mudou, né? A cirurgia... Graças a Deus, né? Pois é. Evoluções. Mas eu vou falar para você, porque quando eu saí de Tel Aviv, eu conheci um suíço chamado Feigl, Alfred Feigl, que foi o cara que me ensinou a fazer esse seio maxilar mais em detalhe. Eu fiquei 15 dias com ele só lá em Zurique. E as cirurgias dele eram luva de procedimento e manga de camisa. O braço peludinho assim, bonitinho, e tá com pau. Lá tem, mas até hoje, os hospitais, eu tive um curso na Suécia e tal, eles têm esse hábito. Mas assim, é um cuidado menor com a asepsia que a gente tem aqui no Brasil. Às vezes algumas coisas são exageradas, né? Eu vi o pessoal agora da vigilância sanitária fazendo algumas blitz em consultório. Eu recebi um vídeo de um colega desesperado com transferentes, porque quando o fabricante faz e fornece estéreo, o processo você não pode reprocessar. Tecnicamente você tem que descartar. E é uma peça que não estraga, que fica 5 minutos na boca do paciente, ou 10, né? Que facilmente você consegue lavar e esterilizar. E, gente, não pode ser pior que um garfo e faca, né? Entendeu? Que a gente usa e não esteriliza nada. Quer dizer, não é dentro de uma cirurgia. Tudo bem, há casos que você transfere com cirurgia, para isso existe o estéreo. Mas não é invasivo, né? Mas, exatamente, é algo transitório. Então, assim, esse colega de Porto Alegre falou que precisou descartar 230 transferentes que ele tinha lá e ainda ter o comprovante do descarte para incinerar lá. Falei, cara, é um absurdo, quer dizer, em termos de dinheiro. Bom, mas são coisas da vida, né? Essa regulamentação toda, melhor não entrar nessa polêmica, né? Mas da Anvisa, assim, falando da empresa, né? Rapidamente, da Driller, ou mais à frente eu falo um pouquinho, mas exageros do tipo, na linha de montagem de produtos eletrônicos, eu tinha que telar para não entrar mosquito. Ok, telamos, né? Passou um tempo, não, eu tinha que botar ar-condicionado. Numa produção, o equipamento de cirurgia é que nem um rádio. É um eletrônico. É um eletrônico, né? Por que precisa ter esse cuidado que não pode pousar uma mosca? Mas era exigência. Aí vamos botar ar-condicionado num galpão com 9 metros de altura. Quanto custa isso? Nossa. Então, assim, aí você vai ver, o técnico era professor de geografia, de história. Eu não tenho nada contra professor de geografia e história, mas não é para legislar e tratar tudo no mesmo saco, né? Você não tem que raciocinar um pouquinho, né? Tá fabricando implante é uma coisa, tá fabricando material de enxerto é outra coisa, mas eu tô fabricando um equipamento eletrônico que não esteriliza. Mas como é que foi esse empreendedorismo ali, essas descobertas e esses embates, né? Nossa, a Anvisa foi, claro, um entrave grande, acho que precisava ter. Você sabia onde você estava se metendo quando você abriu a empresa? Mais ou menos, né? Conta como é que foi o... deixa eu voltar só um pouquinho. Voltar lá no início, né? Quando eu saí da Suíça, aí eu fui para os Estados Unidos, fui para Filadélfia e fiz o curso na Pensilvânia do sistema Brandemark, né? Você começou a fazer os implantes nessa época, né? Os ossos integrados. Os ossos integrados, sim. Isso. Você já via que esse mercado ia explodir? Sim, isso era óbvio nova. Já ou não? Me pareceu, eu só não sabia que ia ser tão grande quanto foi ou quanto é, né? Essa visão. Ainda, né? A visão a minha cabeça não era tão ampla assim, mas eu vislumbrei que era uma coisa nova, porque um monte de gente tem prótese. Meu pai tinha prótese, minha mãe tinha prótese, quer dizer. E foi o primeiro contato que você teve com o implante? Foi lá? Não, você já teve aqui? Você teve aqui? Aqui com os e aí você foi buscar antigos, conhecimento lá. Exatamente. Fui ver coisas que não tinham aqui. Não existia implante osso integrado aqui no Brasil. Ninguém importava, né?
Os fabricantes nacionais nessa época era o Furquinho, o Bortoli, que faziam os agulhados e os parafusos tipo Garbati, né? O Serson também fabricava alguma coisa. E só. Não tinha mais nada. Né? Com o advento da nossa integração, aí despertou-se o interesse de fazer, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já tinha o kit do Brandemark, que custou baratinho, custou $40 mil. Absurdo. Também que vem com motor, com tranco, mas é muito dinheiro. Eu lembro, né? até que no começo teve colega que já trouxe até a enfermeira do Brandemark, a enfermeira veio de fora para entrar na cirurgia junto. Olha. E era tudo cobrado em dólar. Cara, o dólar não era 6, né? O dólar não era 6. Mas era caro, dólar. sempre foi caro. Né? Lembra dessa época, 91, 92, é quando o dólar ficou 1 para 1, 2 para 1. Né? Lembra aí do Collor? Então ainda dava para fazer uns absurdos desses, mas óbvio, né? Não é a realidade. Outra época, outro cenário também, né? E a gente sabendo, né, das coisas, vê o quanto é ridículo, né? Porque no final não precisa de nada. Não né? precisa de nada. Você precisava montar o implante, né? Então não vinha montar. Hoje o paciente chega, dá para fazer agora. Você monta rápido ali, já faz o implante. Obviamente paramentado, tal, sem frescura. Claro. Tinha que ter uma enfermeira, tinha que ter. Os campos eram de tecido, era uma outra história, né? Os mais novos não vão nem imaginar o que era isso. Nossa. O avental tinha que pôr para esterilizar. Era complicado botar na estufa para esterilizar, porque não tinha autoclave na estufa. Era um calor danado. Calorão mesmo. Aí não tinha nem ar-condicionado bom, né? Era tudo ruim. Tudo era ruim. Era tudo barulhento. Bom, mas ainda bem que tudo evoluiu para melhor. Graças a Deus. Mas ainda nos Estados Unidos eu fiz o curso do implante da Corvette. Corvette de um colega que chama Gerald Disnick, que é um avião. Aliás, ele tem um Boeing. Ele tem um Boeing. Tem mesmo? Então é que nem o AC/DC. Ele está vivo ainda? Está vivo. Tá vivo. Ele tem uma empresa que chama Implant Direct, 100% online, digital. Então assim, você pede de manhã, daqui 2, 3 horas está no teu consultório. Uau. Dá para fazer nos Estados Unidos, né? Aqui você fica no motoboy não chega. A logística é diferente, né? Mas esse implante era o primeiro implante de hexágono interno. Então o Brandemark fez os implantes com hexágono externo, né? E ele fez o hexágono interno. Mas do mesmo jeito que o Brandemark, não tinha opções de pilar. Então o Brandemark só tinha o pilar que era o standard abutment, que pegava o hexágono do topo do implante e jogava para a crista gengival. Tá? Então você só escolhia a altura da gengiva. E para fixa só. E parafusada, não existia outra opção para nada. Era só os O-ring, essas coisinhas, né? E o Gerald, quando ele lançou esse implante dele, essa linha de implante tinha vários implantes. Tinha implante batido com cerâmica, né, de hidroxapatita, na verdade. E de pressão, os BioVent, não chegou a conhecer Plasma Spray tinha de hidroxapatita. Plasma Spray era alemão da IMZ, que foi o primeiro. Depois teve a Stereos, né, que depois foi comprada pela Nobel. Então foi comprando outro, e esse Gerald ele vendeu depois tudo para Dentsply, e a Dentsply depois mandou tudo de volta para ele, quer dizer, ele ganhou uma bolada várias vezes. Comprou e vendeu para Calcitec, e depois, fez um monte de dinheiro com isso. Né? Bom, mas fugindo do assunto, a ideia era que esse primeiro implante que a gente trouxe para cá, eu comecei a usar no consultório. Aí a gente tem um colega, que é o Fernando Costa, de Goiânia, que agora está aqui em São Paulo, ele cuida da Fotona Laser, né? E um brinquedinho bacana, né? Só pena que custa caro ainda, 1.300.000 o laser. É puxado, né? Mas o Fernando estava casando e ele era o braço direito do Davi Serson. O Davi Serson era implantodontista das antigas. Quando eu fui para trabalhar com ele, ele já fazia implante há 20 anos, para você ter uma ideia. E então o Fernando ia casar e ia mudar para Goiânia. A família toda dele e da noiva eram de lá. E aí ele falou, o serviço de escravo é teu, tô aí. E me colocou lá. E foi uma bênção, porque, claro, financeiramente falando não era o caso, né? Mas o Davi fez um acordo comigo assim, eu não vou te pagar nada, mas você pergunta o que você quer. E beleza. E aí nas nossas conversas, né? Ele perguntou do implante, eu mostrei o implante para ele como é que era, e a partir daí ele fez o S-implante. Ele começou a fazer implante osso integrado. Na época, quem fabricava para ele fazia peça de trem da rede ferroviária. Então você imagina o cara sair de uma roda de, sei lá, 500 quilos para um parafusinho. Então,
esse perrengue todo do desenvolvimento, né, da dificuldade de dar qualidade, de limpeza, precisão. Nessa época surgiu um implante na Argentina, em Rosário, lá do TF, do Salvador JF, né? E eu me lembro, o Serson, a gente começou a dar o primeiro curso de implante clínico de osseointegração na fundação. Foi a gente foi a primeira equipe a estar lá. E o curso foi um sucesso, né? E ele me botou para falar de biomateriais, que afinal era o que eu sabia pra caramba, né? De botar implante eu não sabia muito não, mas de biomaterial você conheceu muito. Bastante lá em Israel, né? Estudei muito, né? Li bastante, então foi algo muito bom e vale até hoje. Não está em desuso, né? Sim. O conceito ainda é muito bom. E com o Davi, aí eu entrei nesse esquema de dar aula. O que acontece é que quando eu mostrava alguns casos, que não eram o mesmo, mas para falar de enxerto, reconstrução de osso, aí o pessoal se interessava e queria saber, então isso aí onde é que eu compro? E não tinha importador, não existia importação de nada. E você ia para o congresso da Academia Americana de Implantes, era que nem no Brasil, tinha lá 50, 100 pessoas, não era muito. Depois é que surgiu a Academia de Osseointegração. Né? Fui membro muito tempo, lá eram ótimos os congressos. Sim, ainda são, né? E aí cresceu, volumou, são milhares de pessoas hoje, né? Então nessa época que tinha pouca gente, eu ia para os congressos e fui conversando com os distribuidores e comecei a pegar os produtos e trazer para o Brasil. Né? Nessa época não existia Anvisa ainda, então a gente passava na alfândega sem muito problema, ninguém tinha ideia do valor que era aquilo, nem para que era. Parecia um remedinho, né? Um vidro de medicamento. Era mais tranquilo, né? Essa entrada, então, né? Assim, eles implicavam com eletrônico, né? Mas, assim, um vidrinho de... Né? Ok. E aí, isso foi um primórdio, vamos dizer assim, um prelúdio do que seria a driller. Né? Depois, porque eu ficava muito ruim eu ensinar as coisas e vender, né? Eu abro a mala, então, você quer isso aqui? Tá? Fazer troco não dá, né, cara? Achava, assim, ia perder totalmente a credibilidade do que eu estava falando, né? Então, eu contratei um vendedor. Contratei o Dimas e depois eu contratei mais outro vendedor. E aí, junto com os materiais, né? Eles começaram a vender os cursos, aí eu comecei a dar os cursos, a aprender, né? Como é que faz isso direito. E o Davi foi uma ótima escola, porque a gente era escravo mesmo, né? Tinha que fazer de A a Z, montar a aula, preparar a aula. Ele fala, faz isso aqui, faz isso ali. E só, né? Se vira. Nessa época, a gente tem que lembrar que quase nenhum dentista falava inglês ainda. Sim. Né? E a maior tecnologia que a gente tinha no consultório era um fax. E um telefone sem fio da Panasonic, aquele que esticava a antena. Então, assim, não existia computador. Eu comprei o primeiro computador quando meu filho nasceu em 92, que era um 286, né? Que é pior que qualquer celular ruim. O fax né? já era um luxo já, né? Então assim... Se você quisesse qualquer coisa, informação, não existia Google, não existia internet, né? Nem discado, não existia. Livros e biblioteca, né? Nada, e a biblioteca também eram poucas, né? E a bibliografia ainda era muito pequena, né? Então, quem quisesse informação, precisava cair fora, tinha que ir para os congressos lá. Então, você vê a turma do implante antiga, né? Seja, né, o Douto Botino, o Sendic, né, o Souza Pinto, o Vasconcelos, todo mundo foi para fora. Do mesmo jeito que você foi. Todo mundo foi lá para a Suécia fazer o treinamento, que era obrigatório, era o curso de credenciamento. Você não podia comprar implante se você não tivesse um treinamento antes. Que era óbvio, totalmente insuficiente, né? Mas era o mínimo para você saber que a pecinha manusear, do Lego, né? Quem encaixa onde, né? Era exatamente o que você falou, peça. Era o mínimo... Para você sair podendo comprar, pelo menos. Pois é, e fizemos muita cagada. Aliás, desculpa o termo, né? O podcast vale tudo. Ó, vim com insider aí. Pode ser. Ó, mas eu não sei se vocês sabem dessa curiosidade, mas quando a gente começou a fazer os implantes, a gente não podia tirar radiografia. Lembro. A gente fez um grupo de discussão disso na DOC Radiologia, quando era na Indianópolis. E tinham vários profissionais, a gente ia fazer discussão para entender quanto tempo depois do implante colocado podia se radiografar. Imagina, hoje... Mas qual que era o receio? Isso não é da minha época. Da radiação inibir a osseointegração. Porque nessa época, os trabalhos de implante, eles eram trabalhos que mostravam
se o implante osseointegrava ou não osseointegrava. E todos os sistemas que surgiam, eles faziam um comparativo com o Brandemark, que era o osseointegração, mas era o controle de todos, referência. E, então tinha essa, porque não sabia. E né, hoje a gente olha para o retrovisor, é uma outra... É fácil falar, né? Mas na época você não sabia. O implante do Brandemark era um negócio assim, vinha na ampola de vidro, soldada, né? Então você tinha que quebrar o vidro. Faz com ampola. antibiótico injetável, farmacêutica. quebra. Então assim, era um sofisticado, mas uma bomba. Tinha que derramar numa cestinha de metal que era o kit. Tinha pinça de titânio, assim, tudo caro, complicado e ruim. A qualidade, infelizmente, na verdade era muito CNC, bom, né? porque era o que era na época, né? Comparado ao que era na época. Hoje, se a gente falar de implante, daqui 40 primeiros... anos vão falar os absurdos. Eles colocavam implante lá atrás. Então, mas a maioria dos casos que eu fiz anterior, eu precisei trocar ao longo dos anos. Porque primeiro é hexágono externo, aí reabsorve o osso, retrai, mostra metal. Não tinha pilar angulado, então a técnica original, não sei se você sabe, mas era fazer uma bissetriz da tábua vestibular com a tábua palatina e procurar o longo eixo, o maior implante. Então, por exemplo, eu tenho implante num pré-molar inferior de 4x21. Isso é uma estupidez. Se eu precisar tirar hoje, é complicado. Eu vou alejar o paciente. Né? Não, e tinha outro detalhe. Hoje, a gente tem... As tomografias são Full HD. Antigamente era uma fumaça a imagem e você tinha que ter a boa vontade de entender onde que estava. Não existia tomografia, na verdade. Né? Era um panorâmico adaptado, né? Era uma tele, acho. Era uma tele adaptada para fazer o corte. Enfim, aquele esfumaçado. Assim, a literatura já dizia, né, que era impreciso, né? Que você não tinha uma definição de borda para medir de A a Z. Tanto que mesmo a tomografia a gente tinha que dar uns descontos aí, né? 16%. Vinha até uma régua pronta que você punha o desenho em cima para ver se cabia o implante. Muito feeling ali, né? Para dar certo, né? Eu vejo, né? A gente acabou desbravando muita coisa, porque a gente pagou para aprender. Né? A gente começou a fazer, errava, depois tinha que consertar. Muitas vezes não dá nem para cobrar de novo, né? Mas eu me lembro, eu fiz uma lateralização de nervo em 91. Ainda não tinha tecnologia de nada, nem tomografia. Tá? Era dessas, sim, quem fazia era não era o Luduca, era no Hospital do Coração, esqueci o nome agora. E então, abrir o osso com alta rotação, né? E quebra e separa na cureta. Quer dizer, maluco, total, né? Porque o risco de parestesia, né? É altíssimo. Aí para afastar o nervo a gente usava pedaço da luva, borracha. Então assim, a gente era muito tigrão, né? Eu não sei como eu passei a minha vida inteira sem ter um processo. Graças a Deus, né? Assim, nunca tive problemas que não desse para gerenciar ou resolver de alguma forma, né? Mas lidar com o paciente é um negócio que a gente aprende ao longo do tempo, né? Sim. Então, são coisas. Tem gente que não aguenta nada, né? Outras E a gente estava conversando aqui outra hora sobre toda essa história que você está falando do passado, que você estava desbravando muita coisa nessa época, né? Então, experimentando, não deu certo, altera a rota e tudo mais. Hoje, o pessoal mais jovem, eles são mais imediatistas, né? Querem a coisa rápida ali, pronta ali, rápida. E os cursos estão buscando esse canal. Mas tem uma curva de aprendizado, né? Hoje é muito mais fácil. Você faz uma cirurgia guiada, fácil aprender. Mas tudo tem uma curva de aprendizado, né? Sim. Não tem como, né? Difícil. Qualquer coisa é difícil se você nunca fez. Que precisa da experiência, as tecnologias vão porque a curva evoluindo, hoje é menor, né? também, A curva é menor hoje. Tem muito mais informação, né? Então, por exemplo, hoje eu dou muito curso de ossodensificação, que é você fazer o preparo para o implante sem tirar osso. Só vai compactando, adensando o osso, expandindo o osso para fazer caber o parafuso. Então você tem uma estabilidade muito grande, né? O risco de você ter problema com carga imediata, implante imediato, é muito menor, né? Então é uma vantagem tremenda, mesmo em osso ruim, né? E isso, claro, todo mundo quer, né? Porque quando eu comentei dessa minha irmã adotiva, o tratamento dela, né? De esperar 9 meses, mais 6 meses, mais 13 meses, para depois começar a prótese. Se você somar, quer dizer, os tratamentos duravam 2 anos, era algo normal. E hoje você vê a gente fazendo extração, implante e carga imediata, all force. Tudo bem, tem um trabalho prévio, né? Um pouquinho, mas em termos de cirurgia, você extrai o dente, põe os implantes, faz a prótese e entrega. Esses cursos que a gente está fazendo, agora em maio
tem no Rio de Janeiro, lá na Santa Casa, lá com o Fernando Almeida, né? E a equipe de Atlanta. Do Salama. Nós vamos operar 15 pacientes, todos os casos já estão sendo triados agora, vai tomografia, vai escaneamento, é tudo guiado. Então vem o guia para você fixar no osso, que dá referência de corte, depois você tira a parte de cima do guia, encaixa outra, onde dá o posicionamento do implante, né? Depois você tira essa peça, põe a outra, que é onde encaixa a prótese que já está impressa, com a abertura, e já o pilar pré-escolhido para você rosquear o pilar, né, no implante e fazer a captura já com a referência de dimensão vertical, né, para não dar erro. A prótese pronta, tudo feito impresso, né? E isso tudo é uma empresa chamada 360, que é, na verdade, a 360 ela é egípcia. Eles abriram o escritório nos Estados Unidos e estavam fomentando a vinda dos dentistas para o Brasil, fazer o treinamento de como fazer cirurgia guiada para comprar os guias de lá. Por que eu sei, mas eu quero que você fale, por que vem muito estrangeiro aqui para o Brasil? A partir de legislação, de operar, de mão de obra? É muita coisa. A parte de ensino é diferenciada? Não, na parte de ensino Começa, porque a gente aqui no segundo ano você já está na prótese total, você já está lidando com o paciente, né, etc. Então, logo no terceiro ano você já está começando a anestesiar. Então eu vejo o pessoal da Europa, né, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos, eles não têm tanto contato com o paciente. Então o primeiro dia que você se formou e vai para a clínica, deve ser uma tremedeira de terremoto. Né? E a gente fez vários cursos no CETAL, no HUC aqui em São Paulo, né? De 98 a 2008, com estrangeiros também, com italianos, né? E eles vinham para aprender o beabá, que é desde como é que eu dou uma anestesia, porque anestesiar um manequim não é igual. E as escolas fazem muito treinamento de dupla. Eu anestesio meu colega, ele me anestesia, mas todo mundo tem medo de agulha. Imagina você saber que o cara que vai te anestesiar nunca fez isso. É a primeira vez. Aí é um terror, bicho. Aí eu não quero, né? Não quero. Melhor você não saber, né? Esse Aí é um ponto. A cultura do Brasil, dos pacientes que são atendidos em faculdade, é um pessoal que tem pouca possibilidade de ter um tratamento desse tipo, né? Então é uma pessoa que está mais acostumada, infelizmente, a sofrer e ficar calado. Ele está disposto a ser cobaia. Está ali, disposto a ser, eu vou chamar de paciente modelo, né? Não vou paciente chamar de modelo. cobaia. Paciente modelo é menos feio, mas lá nos Estados Unidos existe a cultura do processo. Então tudo se processa lá, né? Derrubou café quente, processa do cara, né? É assim. Então ele já tem enxerga ou vislumbra que pode ganhar algum dinheiro com isso também, né? Então o cara já não se submete ou ninguém quer arriscar colocar um paciente 5 horas numa cadeira fazendo uma cirurgia dessa, porque, gente, quem nunca operou demora. Sim. Né? Mesmo sedado, né? O paciente, você vai anestesiar a boca inteira, né? E vai fazer o corte, descolar. Quem não tem prática disso, demora, né? Então, né? Tudo leva tempo, como a técnica anestésica, né? Depois a técnica de incisão e descolamento, tudo tem técnica, né? E enquanto a pessoa está operando, você está demonstrando, ou eventualmente acompanhando o que está sendo feito, e a ideia é, você vai fazer assim, e deixa a pessoa fazer. Se a pessoa não performa, aí você fala, não, deixa eu fazer esse pedacinho aqui, depois você continua. Tá? Para preservar o paciente e também não deixar a cirurgia ir pro brejo. Muito longo, né? né? As principais buscas é por pôr a mão na massa aqui, né? Exato. Então, é isso que acontece. As pessoas vêm para cá, porque o nosso paciente, ele é muito tranquilo, se sujeita a isso sem reclamar, acha bom ainda fica feliz que foi um gringo que operou ele. Agradece ainda, né? Entendeu? E se esforça para falar um inglês, um thank you aí. Né? Então, assim, não acho errado, a gente não tem problemas nem solução, o paciente vai receber o tratamento completo, né? Não tem põe implante e nunca vai ver a prótese, não, a gente já faz o pacote sempre inteiro, né? Então a pessoa faz a cirurgia e está garantido que vai ter a prótese, né? E isso é o fundamental para a coisa ir bem. Nos anos 90, ou comecinho de 2000 até, a gente teve muito curso fracassando, porque botava parafuso e ninguém... Não tinha prótese. Porque um dia de cirurgia dá meses de trabalho de prótese. Super, demora muito. Então, e é custoso, e tem muita repetição, né? Então isso é complicado, né? Realmente foi uma mudança muito grande.
Quando você falou de cursos, né? A minha filha se formou aqui na Mandic e veio para minha área, né? Que é trabalhar com periodontia, com cirurgia, né? Implante. E ela ganhou um curso de presente, né? Sem muitas indicações, e começou a fazer esse curso de especialização. E 3, 4 aulas depois ela pediu para sair do curso. Falou assim: pai, eu não quero fazer esse curso, ninguém me ensina nada. Olha. Eu pergunto: por que eu vou fazer isso? Não preocupa não, faz assim que dá certo. Então, esse faz assim que dá certo mata qualquer qualidade no curso. Curiosidade, né? Entendeu? Então, assim, a pessoa quer crescer, tem que perguntar, tem que vislumbrar o que dá, o que não dá para fazer, né? E aprender a ter esse discernimento, né? Sem dúvida. Então, isso faz diferença, né? Assim, a gente tem vários assistentes, né? Inclusive o pessoal que está na graduação. E dali você já separa o joio do trigo. Porque você vê o tipo de pergunta que é feita, né? Então, outro dia eu estava anestesiando um paciente na maxila e o estagiário falou: você está infiltrando no alveolar inferior? Falei, esse é o nível de ensino que a gente tem, né? Mas... Para quem não sabe, não se anestesia troncular inferior para fazer implante na região inferior posterior. Não, muito menos na maxila. Achar o alveolar inferior na maxila. Né? Pior ainda. Aí mais grave. Entendeu? Então, assim, você acompanhar a cirurgia não é só olhar, você tem que entender por que eu estou segurando, por que eu estou apoiando, né? Então, quem está operando tem que dar a luz para quem está acompanhando. Estou anestesiando assim por causa disso, eu vou botar a agulha aqui porque eu quero descolar o periósteo, eu quero ter hemostasia, vou fazer incisão de retalho total. Para fazer isso eu faço a pressão no osso como se eu quisesse cortar o osso. Quer dizer, a gente vai ensinando quando está fazendo. Um corte único e preciso, não é ficar fatiando. Exatamente, entendeu? Então você está nessa linha de frente ainda a vida inteira. Cirúrgica. Entendeu? Então, não é à toa que eu sou o queridinho de todo mundo lá, porque... Quer aprender, fica comigo. Aonde que é isso aí? Hoje os cursos estão sendo no CETAL. No CETAL, né? Os gringos não tem essa manha toda, né? Porque claro. O cara fica 3 dias comigo e vai embora. Vai embora. André, a gente está indo aí para o final. Eu queria falar um pouquinho de uma veia empreendedora tua. Nossa, cara. Que você sentiu a necessidade de montar uma empresa de uma dificuldade que o brasileiro implantodontista tinha aqui no Brasil. Né? Comprar motores caríssimos, importados, dificuldade de conseguir e tal. E aí, me conta de onde surgiu essa ideia e como é que você começou? Pois é. Então, trabalhando com o Davi, na verdade, eu queria fabricar implantes. Mas o Davi, a gente acabou ficando tão amigo, ele virou meu padrinho de casamento. Aí chegou num momento, falei, putz, eu não posso fabricar implante que ele fabrica, é uma questão de ética. Né? Eu falei, bom, o que eu posso fazer? Aí, como tinha esse kit do Brandemark gigante, o motor que existia, né, na época, era esse... Vinha com motor junto, né? Kit mais motor. Né? Vinha com os contra-ângulos, 1000/1, tinha umas coisas assim, isso. Né? E existia também da Corvente, eles tinham um motor coreano, um que tinha uns tubos verdes, 2 tubos verdes para você botar o soro gelado, não sei se você lembra disso. Lembro. Né? Aí eu falei, bom, se eu não posso fabricar implante, eu posso tentar fabricar motor. Tinha a Dyna também lá atrás, né? Dyna, holandês, isso aí. E a Dyna fabricava para várias empresas. Eu tenho um até hoje funcionando. Olha aqui, é uma raridade. Raridade, funciona, eu uso direto. Se estragar, não tem quem conserte. Não tem peça. Não estraga. Então, quem consertava para mim já fez uns gambiarras, já fez uma adaptação, mas ele é perfeito, funciona super bem. E eu cuido bem também. Sim, faz muita diferença, né? Mas aí quando eu resolvi fabricar, bom, só essa história dá outro podcast, tá? Porque é comprida, tanto detalhe, tanta coisa engraçada, né? Até meu ex-sogro, mas não vou falar porque pega mal, mas me indicou uma pessoa que podia fazer ou se interessar em desenvolver esse projeto do motor. Esse cara me indicou outro, que no final eu conheci o Sérgio, que virou meu sócio na Driller, né? Que era técnico em eletrônica e trabalhava com telefonia a vida inteira. Só que era um cara anormal, porque ele fazia hardware e software. Ele sempre trabalhou na Telesp antiga e telefônica, desmontando central de telefone. Então, para quem não está acostumado, uma central de telefonia são containers enormes, né, cheio de eletrônica. Então, custa caríssimo. Então, o que a Telefônica fazia, a Telesp, no caso, na época,
Eles importavam, pegavam algumas e mandava para o pessoal da engenharia para desmontar aquilo, entender como é que era e fazer uma versão tupiniquim. Então, o motor tinha um hardware dentro. Tem, então tem eletrônica, placas eletrônicas e tinha processador, tem um chip. Então tinha um software ali. Exatamente, é um software que eu quis dizer. Então o hardware é a parte física, o software é a inteligência. Programação, né? E a gente começou a fazer, tanto é que quando eu mostrei o motor para ele que eu tinha, era todo analógico, é tudo botão de potenciômetro, de você girar para acelerar. Aí eu mostrei pro Sérgio, a gente nem se conhecia direito, ele falou, putz, esse troço é muito ruim, não pode ser digital. Já estava ultrapassado já, Já estava ultrapassado, porque tudo na vida dele já era botãozinho de apertar para cima, para baixo, né? E Já aí começou. Então, o primeiro motor que a gente fez, né, chamava BLM100. Tem um monte funcionando até hoje, né? A gente entrou no mercado, praticamente não tinha concorrente. Tinha um cara no Rio de Janeiro chamado Dentec, que era um motorzinho sem torque, então você ia furar o osso, ele parava a placa no osso, né? Ele tinha uma bomba de irrigação, que era uma bomba de reservatório de limpador de para-brisa. Então você enchia o copinho do motor, não dava para esterilizar nada, né? Mas não vou questionar isso, porque a gente usava água da rua às vezes, né? Mas o fato é que não desempenhava. E aí a gente fez um motor que tinha torque. E aí isso começou a andar muito rápido. O Davi me ajudou, porque ele bancou um lotes para eu fabricar para ele, que ele me pagou para produzir. Isso deu uma ajudada muito boa, né? E assim foi. A gente foi fazendo motores. Aí, claro, as coisas vão demandando. Depois que eu fiz o motor, eu descobri que eu precisava de contra-ângulo. Porque o contra-ângulo custava mais caro que o motor no final. E a gente saiu correndo atrás, eu fiz uma parceria com a NSK japonesa, comprava 100 marca deles, né? Claro que demorou um tempo, tinha que ter volume, então... Para encaixar no seu motor esse contra-ângulo. O encaixe é padrão, é internacional, uma norma, né? Então não era um problema. Qualquer contra-ângulo serviria aí, né? Mas ele tinha que ter performance. Porque para furar osso tem que fazer muita força. Torque, né? Então a gente vê hoje que qualquer contra-ângulo chinês, vagabundinho aí de 300 pila, já fura osso, melhor que furava na época, né? E hoje a gente tem contra-ângulos que são super potentes, né? Que você não consegue parar nem com alicate, né? Quebra tua mão aqui virando, né? E claro, cada um com seu preço, né? O contra-ângulo redutor é como se fosse a primeira marcha de um carro. Então a primeira marcha do Fusca, de um Jeep ou de uma Ferrari é completamente diferente. E era assim, tinha vários contra-ângulos redutores, mas a performance de desempenho aí de transmissão de torque era muito diferente. Então a gente conseguiu achar um parceiro que funcionava. Depois a gente descobriu uma combinação de peças da Cavo. A Cavo não vendia esse contra-ângulo, que era um 16:1. A gente comprava uma cabeça 4:1, que eles tinham uma aplicação para, acho que era para Pério, se não me engano, e comprava um corpo 4:1. E eles nunca tinham juntado um com o outro. Aí quando a gente juntou, a gente conseguiu dar 45 newtons de torque, que já era suficiente na época para você colocar um implante com um contra-ângulo só. Então a gente inovou nisso daí e foi bombando. E quando surgiu a Endo, mercado de rotatório, né, com a Malefer, aí a gente bombou na Endo também. Então nessa época, nós estamos falando um pouquinho antes dos anos 2000, né, quer dizer, de 97... a gente lançou o BLM500, que era um motor... E a gente usou vários cursos no motor de vocês. Vários cursos. A gente foi... Desbravou o mercado. A Driller foi a primeira empresa a ter um contra-ângulo só para fazer tudo no mundo. No mundo. O pessoal da Cavo veio visitar a nossa fábrica, eu falava com o presidente da Cavo, ele falava, o engenheiro alemão é muito bom, mas o brasileiro é muito criativo, né? Aí teve uma época que a gente comprava o mesmo motor que fornecia para a turma do Brandemark, né? A gente comprava na França, da Satelec. Aí existia um motor, que é como se fosse um motorzinho de autorama, né? Mais sofisticado, claro, né? Mas ainda com escova, que fagulhava, né? E para controlar esse motor, tinha um hardware. Só que esse hardware era muito caro e não desempenhava o que a gente queria. Aí o Sérgio, a gente comprou o motor e desenvolveu o hardware para esse motor. E o que aconteceu? A Satelec falou, cara,
Não dá para entender. A gente desenvolveu o motor e o hardware e você fez um melhor que o nosso. Melhorou. Melhorou. Então, assim, tanto é que eles acabaram comprando depois um desenvolvimento aí da Driller, né? E isso aconteceu de novo agora, uns 4, 5 anos atrás. A linha de exportação da Driller trabalha com um motor suíço, né? O micromotor a gente não fabrica, porque é uma tecnologia muito sofisticada ainda pra gente, né? E não tem volume. Você fala, vou vender 3.000 motores por ano. É nada. Eu fui visitar a fábrica de motores, né, na Mabuchi ou mesmo chinesa, eles fazem milhões de motores por dia. Eu falo, quero comprar 3.000 por ano. O cara olha pra você e fala, Não é nada isso. vai no mercado, vai No shopping China. Entendeu? Então, assim, não dá volume para isso. E hoje vocês estão em quantos países hoje? Agora menos, né? Porque, bom, muita coisa aconteceu ao longo desse tempo, né? A gente tirou o FDA do nosso motor, que aqui no Brasil pouca gente conhece, que é um equipamento que tem motor de implante e ultrassom combinado, já com software desenvolvido para ossidensificação, e é tudo com um display touchscreen. Então você escolhe a ponta, eu quero uma serra, aí você acha no menu a foto da serra, a hora que você aperta na foto, ele já faz o setup de potência, irrigação que precisa ali para funcionar. Você consegue variar um pouquinho, mas ele fica no limite de segurança, né? E se você seleciona a fresa de ossidensificação, ele também faz o ajuste de parâmetro de torque. Aqui a gente não fala muito disso, porque os motores não têm esse requinte de controlar torque nesse nível. Só que o motor da Driller, ele tem algo que os outros não têm, né? Agora, o Sérgio, meu sócio, infelizmente faleceu há 2 anos atrás, né? Ele desenvolveu uma coisa que é um torque progressivo. Então, quando você limita o torque, ele vai subindo o torque devagarinho, devagarinho, devagarinho. A hora que chegou no limite que você quer, ele para. Aí você pode aumentar um pouquinho, ele dá mais força. Então, torque basicamente é a força que o motor faz para vencer o atrito da fresa no osso, para manter a velocidade constante. E tem o contra-ângulo que tem que aguentar esse torque também. Exatamente. Então, conforme a fresa vai entrando lá, o motor vai aumentando a resistência. Então, ele joga mais corrente elétrica até um determinado limite. Aquilo pode gerar aquecimento. Os motores antigos, você fazia 6 implantes, ficava quente pra caramba. A gente fazia para bucomaxila, eu trabalhei com o Nelson Colombini, ia fazer osteotomia e tal, não sei o quê, e o Nelson é bucomaxilo, né? E o Nelson, ele tinha vários motores, ele não tinha dúvida, ele pegava o motor e enfiava dentro d'água gelada. Eu falei, cara, você não tem a mínima noção do que você está fazendo, né? Porque o motor tem magneto, e magneto tem ferro, e ferro enferruja. Então, assim, botou ali, tchau. Então, como ele não comprava nada, ele pedia para a distribuidora de placa e parafuso, então o problema é seu, vai enferrujar. E quando não era com soro, que é pior ainda, né? Com soro... Mas é um negócio de louco, fora o risco de levar um choque, né? Só falta levar para a praia e jogar no mar. Bom, mas que seja, né? E então essa questão da Driller, ela foi muito boa para mim, primeiro porque essa visão empresarial foi crescendo, né? Cada vez querendo mais, a gente abriu um braço para a área médica, né? Que é a Driller Medical, e faz também tudo para cortar osso, né? Então Power Drill, vai tirar o joelho, o fêmur, não importa, a gente tem serra, tem tudo para isso. Na odontologia a gente nem chega com esse produto, né? Ninguém nem sabe disso. Mas hoje tem fibra ótica para laser, tem outras coisas, outra área. Na verdade, acho que a renda maior da Driller hoje está na parte médica do que na odontológica. Na odontologia a gente ganhou muito concorrente, né? Então hoje vocês foram virou inovando, commodity. né? Eles foram inovando e buscando alternativas, né? Então hoje você compra 50 implantes, eles te dão um motor. Tá? Vão te drogando, dando alguma coisinha, né? Então as empresas pressionam a gente para vender, né? Sob o ponto de vista de mercado, para a Driller era muito bom, que eu era fábrica e vendia para o cliente final. Então eu tinha um markup gigante, né? Então a gente podia investir em pesquisa, em comprar, em viagem, em feira, né? A hora que eu passo a vender no atacado, aí minha margem espreme bastante, né? Sim. E eu fico refém, porque o cara me compra, sei lá, 3.000 motores por ano, que era, por exemplo, como a Sim fazia, né? E de repente fala assim, não quero mais. E é um risco que você tem. Estava amarrado ali, né? Você tem empregado, você tem estoque, você tem
contrato de fornecimento, porque se eu produzo 3.000 motores, eu não compro tudo de uma vez. É ao longo do ano, né? Então eu faço Mas você tem um contrato de promessa de compra, né? Promessa de compra. Entendeu? Então, assim, é sempre ruim. Graças a Deus a gente venceu esses perrengues todos, né? Mas, beleza. Muito bom. Agora a parte melhor disso tudo é a parte pessoal, porque me proporcionou viajar para o mundo inteiro. Então, para a China eu fui umas 10 vezes, né? Para ver fornecedor, para quem monta a placa, fui ver fabricante, fui ver parceria, né? Do ultrassom. O pessoal da China queria comprar produto nosso, aí você fica naquele dilema, né? Putz, eu vou vender pro cara, Copiar. daqui a pouco eu não vendo para ninguém mais, tá? E é uma questão de tempo, você vendendo para eles ou não, isso vai acontecer, né? Já acontece. Né? Hoje o meu maior concorrente aqui é chinês, né? Não Entendeu? tem, eles estão toda a área. Entendeu? Então é inevitável, né? E, claro, a Driller a gente oficialmente fundou em 92, então ela está com 32 anos, né? Mas nesse momento a gente está conversando alguma coisa até para botar um fim nisso. Né? Se Deus quiser, né? Tá na hora de aposentar, né? Um pouquinho. Mas Legal, aí André. desculpa, Maurício, eu não sei nem na questão de tempo não, mas além da Driller, eu tive várias investidas nessa área de empreendedorismo, né? Então, eu tive chance de ir para Hong Kong e fui numa feira de joias e bijuteria fina. Me encantei com aquilo, né? Em Hong Kong? Em Hong Kong. Eu resolvi importar. Então, você compra pulseiras, colares, brincos folhados a ouro, você define com o fabricante qual a espessura que você quer. Então, por exemplo, o anel que tem muita atrito, a espessura tem que ser maior, porque senão desbota tudo. Sim. Né? Mas na orelha tem menos, então você tem essa Você está trazendo isso? Não, esse negócio eu já passei para frente. Você quer ver empreendedora, ver tá? empreendedor. Entendeu? Porque eu acho que o empreendedor ele não para, né? Eu tive a empresa V2 Pro, que a gente vendia suplemento esportivo, não sei se você lembra disso. Isso eu não lembro. V2 Pro, aí eu me juntei com a amiga que é dona de hospital e a gente resolveu fazer um esquema tipo da Avon, né? Não é uma venda por indicação, mas basicamente o que a gente fazia assim, eu te dou uma loja virtual, o estoque é todo meu, você vende, eu entrego e te pago Quase uma um comissão. dropshipping. Só que feito aqui no Brasil. Aqui. Então, o insumo é aqui, é fabricado aqui, só que eu comprava, né, a mercadoria aqui com a minha marca, né? Uhum. A gente desenvolveu uma linha Você de também produtos passou para bacana. frente? Também, mas aí eu precisei passar porque a corda estava ficando ruim no pescoço, tá? Porque tinha um concorrente muito forte, né? Não sei se você lembra da Tennis Shoes. Lembro. Tennis Shoes eles tinham uma distribuição muito boa, né? Assim, barato o frete deles, né? Aí eles fecharam com 3 grupos de investimento, né? Foram para os Estados Unidos e pegaram uns blue chip lá desse material e estavam trazendo para cá, tudo em função da distribuição. E nessa época eu tinha que usar correio. Então, por exemplo, um pote de colágeno para mulher que custava tipo R$18. O frete era 40. Então não tinha condição de venda. Né? Eu conseguia vender em São Paulo. São Paulo me basta, mas não é esse o mundo, né? O mercado Você tá na brasileiro internet, é né? grande. Então, assim, também foi ficando. E nessa área muito agressiva, as pessoas vão comprando todos os clusters de divulgação. Então, os cliques custam muito caro. Então, o cara clica no meu anúncio, ele não compra nada, mas eu pago. Sim. Tá, e tinha clique, então a gente começou pagando menos de R$2 e no final tava R$13. Então, eu faço a propaganda, o cara é curioso, gastou 13 e não comprou nada. Dói, né? Então, assim, dói, é muito dinheiro. Eu falei, cara, eu não estou preparado para isso. Assim, todo dia você fala, agora vai. Mas tudo foi um aprendizado, né? O caminho sim, é sempre você vai aprendendo. Mesmo nas derrotas ali, pois é. a Aí, gente aprende, né? outra coisa que eu acabei fazendo foi aplicativo, né? A gente entrou na hub de desenvolvimento lá no HC. Né? Entre as 10 melhores, a gente estava fazendo prescrição eletrônica. Tá? Então, assim, só existia Memed na época, né? Aí, infelizmente, eu levei um tombo, essa também totalmente inesperada. A gente contratou uma fábrica de software que já tinha feito produtos para outra área, né? Desenvolveu software de controle de energia, essa coisa super sofisticada, complicada. A hora que eu falei o que era, eu falei, olha, tem que entrar no banco da Anvisa, né?
checar Você a deu- bula, era para dar... Você deu o caminho das pedras. Mas não foi esse o problema. É que eles Não? foram fazendo todo o desenvolvimento num sistema fechado. Então eles criaram um universo virtual ali para teste. Só que na hora que veio, estava tudo pronto, 2 anos de trabalho, né? Eu fazendo demonstração para um monte de laboratório, né? Explicando as vantagens. E a promessa é que isso tinha que ser seguro, né? Então Claro. dentista não pode receitar talidomida. Então, se eu sou dentista e meto um CRO ali, a primeira coisa que ele tem que detectar é quais são os medicamentos que esse cara não pode usar, né? E, no final, fui fazer o teste, estava passando. Aí, eu tenho uma prescrição segura, eu não quero errar. Então, eu dou sei lá, Clavulin para você cada 12 horas, 7 dias. Aí, mas eu escrevo errado. Aí, eu ponho um comprimido por hora por 7 dias. Ele tinha que detectar isso na hora Você que tá tem que errado. barrar, né? Entendeu? Então a Anvisa tem... Hoje, a gente olhando, parece lógico, mas lá no começo não era. Não, pois é. Então a nossa premissa era essa, né? De fazer uma prescrição rápida, segura. Você faz o banco lá das coisas que você usa mais, né? Porque você deve usar meia dúzia de remédio, 8 medicações diferentes, né? Para quem tem alergia, não foge muito disso. Você não precisa dos milhares disponíveis, né? Não. E a mesma coisa, você não está no hospital. Quando você vai comprar, sei lá, um antibiótico para o hospital, injetável, você compra caixas com 50, com 100, não comprimidos, 100 caixas, né? E você, dentista, não precisa ter acesso a isso, porque no banco de dados, quando você entrava, você escreve lá, ele já vai mostrando tudo que tem no menu possível, né? Então aí foi desanimador, porque eu estava super pilhado. O HC ia ser o nosso piloto de teste, a gente tinha combinado com eles isso, já estava tudo certo. E aí não foi. Aí não foi. Essa foi um baque que eu falei, putz, não acredito. E hoje em Porque dia... é dinheiro perdido, Dolorido, tempo perdido. né? O tempo. Aí o cara me dá o CD com software, Você não faz nada com ele. você não faz nada, porque todo mundo que eu ia falar, não, é mais fácil eu começar do zero. Eu falei, pô, do zero eu não consigo, cara, já... É porque a programação, elas são milhares de linhas, né? E muito Cerca específico, DocWork né? foi montada em WordPress em 97, em 2017 nós lançamos, né? Foi 2016 trabalhado, 2017 a gente lançou, até no CIOSP. E passou esse momento todo em WordPress. O WordPress é uma ferramenta que não tem tanta segurança e tal. A gente aprendeu muita coisa, vamos chamar de beta. E aí, quando veio a pandemia, as pessoas começaram a entender o que é um custo hora. Pô, eu estou pagando conta, mas eu não tenho paciente. Na dor as pessoas aprendem. E aí, a gente estava, no final de 2019, já alterando a programação dela. Então, foram linhas e linhas de programação. Foi muito tempo de programação. E custa caro um programador, hein? Caro pra caramba. Eram 7. Eram então, 7. uma loucura. Back-end, front-end, Sim. enfim, tendo uma equipe grande. O que acontece? O investimento é muito grande. E aí você chegar, tirar e dar para um outro, é a mesma coisa de jogar um cara numa fazenda gigantesca, com várias casas, e falar, ó, acha esse copo na cor azul que está em algum lugar aí. Se vira, né? Ele pode estar dentro de uma das casas, dentro de alguns cômodos, ou no meio do pasto. Eu Você tenho não essa sabe. clareza, né? Hoje. Mas a minha formação não era essa. Eu fui aprendendo durante, A né? gente aprende... E fazendo, as duras né? penas. E as duras penas, porque custa dinheiro. E é tão difícil ganhar dinheiro. Eu sempre falo lá em casa para os meninos. Fácil né, gastar. Assim, cada real que eu gasto, eu tenho que ganhar 3 para poder gastar um, né? Que é o que sobra, tem que fazer sobrar. Tem que separar o imposto, né? Separar os custos de trabalho e fazer sobrar. Sim. Então, se Deus quiser, 1/3 do dinheiro que você ganha, você consegue gastar, né? Assim, para você, para alguma coisa, né? E então, custa muito caro. Você fala, putz, eu perco 500 mil, 800 mil. É dinheiro pra caramba. Sim. Pra ganhar de volta, cara. Demora. Né? É suado, né? Pra ganhar de volta, né? pois Não é. é fácil. Legal, André. Obrigado aí por compartilhar. Você vê que a nossa frasezinha aqui, né? Compartilhar é multiplicar, né? Pois é. Nossa, bom. são Você tantas compartilhar as conversas. histórias aí é uma Pra ele forma de compartilhar as multiplicar ideias aqui. É um presente nosso Obrigado. para você Colocar as anotar ideias, as né? ideias dos próximos agora projetos, do próximo caminho que você vai empreender. Pois é, eu tô querendo aposentar e morar na praia. Boa. Muito bom. Mas tá, Muito bem. vamos Muito ver se bem. dá certo. André, obrigado aí por Imagina. participar. Você quer prazer, deixar um né? arroba para o pessoal seguir você na rede social, onde te encontra? Meu Instagram é tão ruim, cara. Porque É.
Meu nome é André Luiz MV de Andrade. É um pé no Fácil. saco, moleza. É aberto, fechado? Depois eu passo aí, você pode botar. Colocamos. É mais fácil. E seguir também a Doc Working. E aqui, lembrando que a gente está aqui no espaço da Belas Artes, a faculdade que nos cedeu esse espaço aqui do Doc Working Talks. Agradecer. E aqui no vídeo vai ter uma descrição aí de um contato para ver, para conhecer os cursos que a faculdade oferece aqui na unidade do Shopping Cidade Jardim. Caio, obrigado mais uma vez por estar junto. André, mais uma vez foi um prazer receber você aqui. Sempre é bom bater papo e relembrar as coisas antigas, né? Sem dúvida. Bom muito demais. Foi bom. Obrigado, André. Obrigado, gente. Valeu.